Dia, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 37ª aula remota, terça-feira, dia 7 de setembro de 2020, a aula de Ciências e Redação. Vamos pegar o volume 2 e fazer a correção inicial no livrinho de ciências, tá bom, gente? Na página 24 era para você fazer uma pesquisa sobre a orquídea. É comum ouvir dizer que orquídeas são plantas que vivem à custa das árvores nas quais se apoiam e por isso são parasitas. Fazendo a pesquisa, você descobriu o quê? Que essa afirmação é falsa ou verdadeira? Então a gente sabe que é falsa, porque as orquídeas apenas usam as árvores como suporte. Elas não prejudicam nem sugam nada das plantas, né, gente? Onde elas estão em cima. Haja visto que as orquídeas, elas produzem o seu próprio alimento, pois elas fazem a fotossíntese, não é isso? E aí na página 28, você tinha também que responder. Vivendo em um mesmo ecossistema, leão, leopardo, zebra e elefante têm o mesmo nicho ecológico? Justifique. Os animais vêm do mesmo ecossistema e têm o mesmo habitat, mas não necessariamente o mesmo nicho ecológico, pois apresentam hábitos alimentares e comportamentos diferentes. E aí, na segunda, você tinha que analisar. As abelhas visitam as flores das plantas em busca de alimento, que é o néctar. Ao mesmo tempo, realizam a polinização das flores, o que garante o sucesso das reproduções desses vegetais. E aí, essa relação harmônica ou desarmônica? Harmônica, né? A pulga suga o sangue do cachorro, relação desarmônica. As abelhas trabalham em conjunto para manter a organização da colmeia, relação harmônica. As cracas podem se instalar sobre o corpo das baleias, onde realizam a filtração, processo que lhes fornece o alimento. E aí, a relação o quê? Harmônica. Alguns lagartos se alimentam dos ovos dos pássaros, e aí a relação já é desarmônica, né? Gafanhotos podem destruir grandes plantações em curto período de tempo, relação desarmônica. E na 3 você tinha que associar A, B, C. A para parasita e hospedeiro, B para herbívoro e planta e C para predador e presa. Pulga e cão, A. Lontra e peixe, C. Piolho e ser humano, A. Cavalo e grama, B. Sapo e besouro, C. Lagarta e coqueiro, B. E aí não vamos relembrar, você tinha que ver quais relações ecológicas que podem ser identificadas na imagem da página 29, tá? E aí a gente pode identificar as relações entre a onça-pintada e a capivara e as gramíneas, os jacarés e os pássaros, as abelhas e as flores, as borboletas e as flores e os pássaros com uma mão. É isso? Na B, você tinha que circular de vermelho as relações harmônicas e de azul as desarmônicas. Então, as de vermelhos são onde tem benefício, né, gente? Então, jacarés e os pássaros, porque os pássaros estão limpando a boca do jacaré, né? As abelhas e as flores que estão polinizando, as borboletas e as flores também. E as desarmônicas, justamente a onça pintada e a capivara, que um é o predador, outro é a presa, né, gente? A capivara e a gramínea, que ela tá comendo a gramínea. Os pássaros em disputa pelo mamão. Então, essas aí são azuis, tá bom? Depois na C, que tipo de relação se estabelece entre a onça pintada e a capivara? E entre a capivara e as gramíneas? Então, a gente sabe que é predador, presa e herbívora, certo? Explica a relação entre as abelhas e as plantas com flores e sua importância para o ecossistema. Então, a gente sabe que as abelhas, elas são agentes polinizadores da natureza, não é isso? Elas contribuem para que ocorra a reprodução das plantas com flores e assim promovem a renovação das áreas verdes e também a produção de alimentos que servem como base para toda a cadeia alimentar, inclusive para o ser humano. Terminado aí, vamos para a parte de hoje, né? A aula de hoje propriamente dita, capítulo 3, estratégias de sobrevivência. E aí, para iniciar, quando estão na natureza, os animais têm que se arriscar, defendendo seus filhotes, seu território em que vivem, conseguindo alimento, escondendo-se ou fugindo para não virarem comida de outros animais. Perereca verde.
Gosto de brincar de estátua, fico parada no tempo que for, e assim, enquanto espero minha comida passar, me escondo numa folha e fico da sua cor. Quando o inimigo me avista, logo me finjo de morta. É que para alguns animais a presa só viva importa. Enxergo bem na escuridão, pois minhas pupilas são verticais. Eu vivo grudada nos calos, nas folhas, meus dedos como adesivos são nada normais. Para quem pensa que perereca, rã e sapo são farinha do mesmo saco, eu digo que é bobagem ignorar tanta diversidade. Pererecas como eu vivem mais tempo nas árvores. E aí, para iniciar, qual é o habitat da perereca verde? E aí a gente vê pela poemazinha aí, a gente viu que ela vive nas árvores, grudada nos calos e nas folhas. O que a perereca verde faz para conseguir o seu alimento e para escapar dos inimigos? Ela tem a cor das folhas e fica como uma estátua para capturar as presas. Já para escapar dos inimigos, ela finge de morta, né, gente? Qual a diferença entre a perereca verde, o sapo e as rãs? Além das características físicas, o habitat é uma grande diferença, pois a perereca vive mais nas árvores e o sapo e as rãs vivem próximos das águas. E aí nós vamos para a página 32, adaptações. Eles podem adotar diversas estratégias para sobreviver nos diferentes ambientes que habitam. Com um olhar mais atento e um pouco de paciência, podemos perceber e identificar alguns exemplos da relação entre presas e predador. Por exemplo, a relação entre um gato e um pássaro ou entre um sapo e um inseto, a maneira como eles se comportam, como estão na presença um do outro, demonstra que, para fugirem de seus predadores ou conseguirem suas presas, eles podem usar diferentes estratégias. Uma dessas estratégias é a camuflagem. Então, camuflar-se é conseguir se esconder, ficando praticamente invisível no ambiente. Para isso, os animais têm diferenças na forma da coloração do seu corpo. A camuflagem pode ser útil para a presa, pois lhe permite se esconder mais facilmente do seu predador. E também pode ser útil para o predador, pois lhe permite atacar a presa sem que esta o perceba. Veja o exemplo do peixe linguado, que tem um corpo de formato oval, achatado e os dois olhos localizados de um só lado da cabeça. Quando está parado no fundo do oceano, dificilmente é identificado, pois sua coloração identifica e o confunde com o meio. Outro exemplo é o camaleão. Ele também altera sua coloração dependendo do ambiente em que se encontra. Além dessa característica, tem a capacidade de movimentar separadamente dos olhos, de seus olhos, um grande benefício para a sua proteção. E aí a gente vê a figurinha aí do peixe linguado, totalmente camuflado, no fundo do oceano. O camaleão costuma ficar sobre os galhos das árvores imóvel, também totalmente camuflado aqui na imagem. Existem também animais cujo formato facilita a camuflagem. Gente, olha aí, são exemplos do bicho-folha, que é idêntico com a folha, se camufla nas folhagens, e o bicho-pau, que se camufla entre os galhos das árvores. Então aí tem a imagenzinha do bicho-folha e do bicho-pau, gente, idêntico, né? Além da camuflagem, existe o mimetismo. E o que é o mimetismo? É a semelhança, é uma semelhança de camuflagem. Só que a diferença é que os animais que realizam o mimetismo, em vez de se parecer com o meio, eles se parecem com outros animais. Um exemplo é a falsa coral, uma serpente muito parecida com a coral verdadeira, com cores similares, mas não é venenosa. E aí ela se defende como se ela parecesse a coral verdadeira, que tem veneno. Outro exemplo é o mimetismo. Do mimetismo é o da borboleta coruja, que apresenta nas suas asas o desenho semelhante dos olhos de uma coruja. Olha que legal, gente. Então aqui está a imagem da cobra coral, verdadeira, e aqui não é verdadeira, que tem veneno, que não tem. E aqui a coruja, os olhinhos da coruja que a gente recebe na asa da borboleta, e assim ela se protege de animais que ficam com medo da coruja. E aí, na atividade da página 34, você tinha que observar as fotos e encontrar os seres vivos camuflados. Aí na primeira imagem, a gente vê o que é camuflado aí? Exatamente, um lagarto no tronco. Na segunda imagem, tem veados entre galhos secos. Na terceira imagem, já tem ave no meio das folhas. E na quarta imagem tem polvo entre pedras, certo? A camuflagem é uma estratégia vantajosa para as presas ou para os predadores.
E o mimetismo? Explique. Então, a gente sabe que a camuflagem ela pode ser útil para os ambos, né? Tanto para a presa como para o predador. Para a presa, porque pode se esconder mais facilmente do predador. E para o predador, porque lhe permite atacar a presa sem que esta esteja percebendo, né? E já o mimetismo é a semelhança física ou de comportamento, geralmente adotada por uma espécie que imita a outra, com a intenção de se proteger dos predadores, por isso é mais vantajosa para as presas, né? E aí outras estratégias, alguns animais apresentam certas características que os protegem e defendem contra ataque de predadores. É o caso do ouriço do mar, que tem um escudo natural, sua carapaça é recoberta de espinhos, funcionando como proteção contra predadores e dificultando sua captura. Estratégias semelhantes também se apresentam nos ouriços terrestres. Outros animais, para fugirem de predadores ou quando se sentem de alguma forma ameaçados, apresentam estratégias diferentes. Algumas liberam substâncias para tentar afastar possíveis ameaças. O pepino do mar vive geralmente em pedras no fundo do mar quando se sente ameaçado. Uma de suas estratégias é colocar para fora do corpo uma parte do sistema digestivo, gente, né? O sistema digestório, que é grudenta e tóxica para a maioria de seus predadores. Tempos depois, o pepino do mar se regenera, né? Ou seja, ele cresce novamente, se recria as partes perdidas. O polvo, por exemplo, além de se camuflar alterando sua coloração como camaleão, libera uma água que tem um jato preto que atrapalha a visão do seu predador, facilitando assim a sua fuga. E aí, como a gente já falou do pepino do mar, tá ele do lado, ficando camuflado no fundo do mar, capaz de colocar para fora seu corpo de sistema digestório, com a intenção de espantar seus predadores naturais. E aí a gente vê agora a imagem de uma plantinha, né, gente, que não tem estrutura para se locomover, mas apresenta outras formas de defesa, como a presença de espinhos, substâncias que tornam seu gosto desagradável aos animais herbívoros. Além disso, pode também produzir óleos que atuam como repelente contra alguns insetos. Algumas plantas apresentam espinhos para ajudar a afastar os seus predadores. E aí a gente vê a imagem aqui, né, de uma planta cheia de espinhos. Aí a gente vai para a página 36, onde o que você acha é para casa, e aí defendendo o território. A luta pela sobrevivência envolve também comportamentos que não favorecem só a busca e obtenção de alimentos, mas a conquista de território e de parceiros também, para a reprodução e o sucesso no desenvolvimento das criações do filhote. Muitos felinos, como tigre, onças, leões e gatos do mato, têm um comportamento característico, que é o de marcar e defender o território que ocupam. Muitos deles, para isso, urinam em pontos estratégicos para demarcar a sua área. Já no caso das aves, a maioria utiliza o canto para defender seu território, tanto de outras espécies de ave quanto de aves da mesma espécie, em alguns casos. No exemplo do azulão, ave territorialista, que dificilmente é vista em bando, quando formam um casal, eles definem seu território e é possível encontrar um casal somente a certa distância. E aí está a imagem, né, do azulão, que é uma ave que defende seu território. Se um macho invadir o espaço do outro, certamente haverá um conflito. Depois a gente vê a imagem do tigre demarcando seu território, geralmente urinando e fazendo marcas com suas garras nas árvores, assim como a onça pintada. E aí vamos agora para o cuidando dos filhotes, na página 37, que também a atividade é para casa, tá? Muitos animais acompanham e protegem seus filhotes nos primeiros dias ou meses de vida. As aves, por exemplo, ficam chocando os ovos e depois que os filhotes nascem, saem para arrumar comida e voltam para alimentá-los e protegê-los do ataque de predadores. Também ensinam os filhotes a voar e a procurar alimentos. Como as aves, os animais mamíferos também protegem seus filhotes. Os comportamentos maternos ou paternos de cuidado com os filhotes até que eles alcancem a independência física é chamado de cuidado paternal. Aí a gente vê o passarinho como os canários, né, da terra, protegendo seus filhotes.
que precisam sempre estar em alerta contra os seus principais predadores, as corujas. Se perceberem a aproximação de um predador, é comum partirem para cima dele, voando ao seu redor e dando-lhe picadas. E aí a atividade 37 você vai fazer em casa, tá bom? Na próxima aula a gente vai corrigir as atividades de casa, que é a 36 e na 37, tá bom, gente? Terminando ciências, vamos pegar agora a oficina de escritores, né? Para a página 30 até a 37. Vamos lá na página 30 até a 37. A página 30 do volume 2, né, gente? Aqui. Aliás, gente, página 71 a 73, desculpa. 37 de ciência. 71 a 73. Paródia. Então, na paródia, na página 71, você sabe o que é uma paródia? É uma imitação engraçada de outro texto. Veja a paródia que Elias José fez de uma cantiga de roda. Aí a gente viu aqui, né? Lá vem o Jucacá, de perna torta, tá, dançando a valsa, sá, com a maricota, tá. Lá vem o Zé Cacá, de cara chata, tá, dançando samba, com a Renata, tá. Lá vem aqui Cacá, de dentadura, dançando roqueque, com seu venturará. Lá vem o Dó Cacá, espinhela durará, dançando tango com a Jussarará. Lá vem o Bragagá, perna engessada, dançando rumbaba com a Imaculada. Lá vem a cidade de não sobe e desce-se, pondo o que pode de num tal pagode de. Então, para escrever a poesia pagodeira, Elias José fez uma imitação engraçada de uma cantiga de roda. Ele fez o quê? Uma paródia. Em uma estrofe. Em que estrofe está a cantiga de roda mesmo? Então, a gente sabe que está na primeira estrofe, né, gente? Lá vem o Jucacá, de perna torta, tá, dançando valsa, sá, com a maricota, tá. Aí está a canção mesmo, cantiga de roda. Primeira estrofe, certo? Na B, como o autor identifica que essa estrofe não foi escrita por ele? Ah, muito fácil, é só a gente prestar atenção que o autor escreveu ela entre aspas. E na 2, cada estrofe fala de um ritmo musical. Quais são esses ritmos? Aí a gente vê que em cada pedacinho que a gente acabou de cantarolar aqui, existe o samba, o rock, o tango, o rumba e o pagode. Depois, em sala, a gente escutou um pouquinho de cada ritmo, né? Cada aluno pesquisou um ritmo e a gente escutou os ritmos variados aqui. A gente viu que o samba e o pagode, né, gente, é do Brasil. Inclusive, o rock também tem o seu ritmo, né? O rock nacional, porque tem o rock internacional. A gente também escutou o rock nacional nas pesquisas dos alunos, na nossa aulinha pelo aplicativo Zoom, né? E foi muito interessante a gente ver vários ritmos diferentes. Já na terceira questão, a cantiga de roda, assim como os versos criados por Elias José, tem ritmo. Para isso, foram criados 2 recursos, a rima e o mesmo número de sílabas. Copie do texto as palavras que rimam, e aí a gente sabe que torta rima com maricota, chata com Renata, dentadura com Ventura, dura com Jussara, dura com Jussara, engessada com Imaculada, cidade, pode e pagode, do trio aí, né? E na B, todos os versos têm o mesmo número de sílabas. Você sabe qual é o número de sílabas de cada verso? Divida as palavras em sílabas e responda. E aí a gente sabe que são 6 sílabas, nesse caso, considerando também a sílaba repetida dos versos, certo? Sabemos que no verso são contadas as sílabas até a última sílaba tônica. Como nos versos deste poema a última sílaba tônica, a contagem da sílaba inclui também a última sílaba, se julgarmos conveniente, a gente pode ver que os poemas, que a sílaba da sílaba é átona. Então, isso ocorre num poema que você já conheceu, que foi na outra atividadezinha da semana passada, né? Onde a gente viu minha bicicleta, com minha bicicleta eu roubo a lua para enfrentar a minha rua. Então, a gente vê
que nesses versos aí tem 4 sílabas. O verso 1, 2, 3 e 4 tem apenas sílabas porque são contadas até a última sílaba tônica, certo? Essa é a diferença. E aí na criação de textos, assim como Elias, José, você vai escrever uma paródia da cantiga de roda. Você pode escolher uma dessas cantigas ou então outra que você conheça. Eu vi uma barata. Eu vi uma batata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asa e voou. Seu Joaquim, quim, da perna tó, tá, dançando com o gaga, com a maricota, tá. Você pode escolher essa daí e fazer uma paródia, né, usando outros versos. Ou então você pode escolher A Canoa Virou. A canoa virou, pode deixar ela virar. Foi por causa do Zé que não soube rimar. Tiriri pra lá, tiriri pra cá. O Zé é velho e não quer mais casar. Mas aí você pode também escolher outras cantigas. E aí você vai escolher essa cantiga de roda, que você vai fazer essa paródia, vai escrever a letra da cantiga que você escolheu aqui, na parte da preparação. Depois, a escrita, você vai escrever agora a sua paródia, né? Usar as palavras que vão rimar nos versos, né, gente? Saber que tem uma sequência de sílabas, de 4 a 6 sílabas. A gente sabe que até a 4 é a sílaba tônica, né? Depois você vai para a revisão, onde tem a avaliação do autor, que é você, e do leitor, que é alguém que você vai escolher da sua família. O leitor vai fazer comentários sobre o que você fez, fazer algumas anotações, né? Ele vai dizer se você falou com clareza, se você escreveu o processo, se incorporou aspectos básicos na observação, e aí depois você vai fazer a reescrita do texto depois de tudo passado ali, tá bom? Na próxima aula a gente vai escutar a sua paródia aqui da parte da reescrita. Então, um cheiro, meus amores, no coração. A gente vai ficando por aqui. Acabou a nossa aula remota de hoje. Fui!